dar o toque lá, vai começar. Ok? Bom, então, agora sim. Bom dia. Bom dia. Durante a nossa estadia aqui, durante o nosso tempo aqui, nós vamos pensar um pouco a respeito do Evangelho. O Evangelho que nós pregamos, o Evangelho que nós abraçamos, o Evangelho que sustenta toda a nossa esperança, toda a nossa vida, toda a nossa fé. Estava conversando com o Gary antes de vir para cá, e ele falou da importância da ressurreição na pregação do Evangelho dos Apóstolos. E Paulo realmente fala isso. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Toda a nossa vida é vã. Se nós não podemos crer no Evangelho, se nós não podemos abraçar um Evangelho a respeito do qual o apóstolo Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o grande dia. Se nós não podemos crer em algo que valha a nossa vida, para que crer? E nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, o que está em xeque é justamente isso, a veracidade. O que está em xeque é justamente a importância, a relevância do Evangelho. E nunca se fez tão necessário que nós, crentes no Senhor Jesus, líderes das nossas igrejas, conheçamos o Evangelho e saibamos o que está escrito e por que está escrito, e estejamos prontos para responder a todos quantos pedirem razão da fé que há em nós. Porque muita coisa tem sido falada, pregada pelos meios de mídia, como sendo o Evangelho. E tem sido abraçado por muitos que desejam o Evangelho, mas que não é, numa análise mais acurada e mais profunda, nunca foi, nem jamais será o verdadeiro Evangelho. E isso é terrível. É terrível. Quem já tomou ônibus errado aqui? Ônibus errado. Gente, não tem frustração maior, né? Isso acontece porque normalmente você está com sono, é de manhã, você está meio sonolento, a cabeça não está funcionando legal, e você senta no ônibus lá, cochilando, de repente, senta no ponto de ônibus, cochilando, de repente vem um ônibus. Já reparou que todos eles vêm mais ou menos na mesma direção? Já reparou que todos eles têm as mesmas cores e o mesmo formato? A maioria dos ônibus só se distingue pela numeração, mas quem já viu aquela numeração? Você olha e lê o destino também. Agora, se você dá uma bobeada e, de repente, o ônibus parou na sua frente, o instinto é entrar. Eu já fiz isso algumas vezes. E aí você está lá dentro, cai aquela... mas que ônibus é esse? Aí você começa a perguntar para quem está dentro do ônibus. Que ônibus que é, para onde é que ele vai. Mas tem uns que não gostam de perguntar e fica na dele. E o ônibus sai, está indo para a mesma direção. De repente, o ônibus vira uma curva que normalmente ele não faz. Mas o camarada insiste. Bom, às vezes está interditada essa rua, mas no final vai dar tudo certo. E o ônibus vai indo. E quando ele percebe, ele está indo na direção oposta. Agora, no ônibus, você desce no ponto final,
né? Ou não desce, volta para o começo de onde você entrou, vai chegar atrasado, vai ter uma série de transtornos, mas ainda tem jeito. O problema com o Evangelho é que se nós passamos a vida toda crendo num Evangelho falso, achando que ele está nos levando para a direção certa, para a direção de Deus, para a glória celestial, o ponto final é irreversível. Quantas pessoas estão com as vidas destruídas? Quantas pessoas há decepcionadas com Deus? O movimento dos sem igreja, porque estão decepcionados com as igrejas e com a instituição religiosa. E eles creem que é melhor ficar em casa, ainda não perderam a fé em Deus, mas na igreja, nos crentes. Quantas pessoas não se convertem? E no fundo do seu coração eles falam, não, se é para ser crente desse jeito, eu não quero ser crente. Então tem algo muito errado com o Evangelho. Com o Evangelho que pregamos, com o Evangelho que vivemos. E nesses dias, na permissão do Senhor, nós vamos pensar um pouco a respeito das características do verdadeiro Evangelho. O que é que a palavra de Deus nos apresenta como sendo o verdadeiro Evangelho? E como nós podemos vivê-lo, independente da cultura, independente da época, como nós podemos vivê-lo para a honra e glória de Deus. A respeito dos nossos dias, Paulo poderia bem ter escrito o que escreveu aos irmãos na Galácia. Vamos abrir em Gálatas, no capítulo 1, e vamos ler versículo 6 em diante. Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 em diante. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Não tem nada para ser interpretado, não tem nada para ser... não tem nada oculto aqui. O evangelho, o único evangelho que importa pregar é o evangelho dos apóstolos. E a primeira característica do evangelho dos apóstolos é: o verdadeiro evangelho denuncia o pecado. Nesse ponto, vou entrar um pouquinho no mesmo assunto do irmão que está falando para nós aqui à noite. Mas é a característica do verdadeiro evangelho. Não tem como pregar o evangelho sem anunciar a respeito do ser humano que há algo seriamente errado com ele. E nós temos ouvido o evangelho da afirmação positiva, o evangelho da prosperidade e evangelhos que eles dão volta do pecado, porque não podem ofender o freguês. Foi banido do púlpito a mensagem de que o homem, o ser humano é pecador e está afastado de Deus. Um dos primeiros versículos que eu decorei na minha vida foi: e todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Quem ouve isso hoje? Uma legião de hinos e músicas e palestras dizendo: olha, você é especial para Deus, você é importante, você é alguém lindo, maravilhoso. Deus tem planos gloriosos para você, e tudo isso é mentira? Não é verdade. Mas é uma verdade que num primeiro momento não importa ouvir. Você começou a sentir umas dores e você vai lá no médico. Aí você chega no médico, ele olha para você, pede uma batelada de exames, faz todos os exames possíveis e marca o retorno. E aí você volta lá e senta, e o médico começa a olhar, e aquela cara de médico, né? E aí ele põe o papel em cima da mesa e diz: puxa, você mudou o cabelo, hein? Olha, essa cor de roupa ficou muito bem em você. Onde você comprou? Puxa vida, olha, sua pele está boa, seu marido te ama, você é uma pessoa especial, eu andei vendo a sua vida nas redes sociais, quantos amigos você tem, puxa, olha, você é uma pessoa excelente. Meus parabéns, olha, você está de parabéns. Pode ir embora. Aí você sai de lá toda contente, né? Ou todo feliz porque o médico te elogiou e falou do seu cabelo e dos seus amigos e concordou com você de que você é uma pessoa legal. É isso? Você vai sair de lá satisfeito da vida. O que interessa para você naquele momento? O que você realmente está interessado em ouvir quando você senta diante do médico e fica olhando para ele? O quê? O resultado. O resultado dos exames. Você quer saber o que está escrito ali a seu respeito? Nada mais interessa. Não naquele momento. Não naquela circunstância. Em outras condições, beleza. Mas naquele momento, o que você precisa saber é qual é o seu estado. O que você tem? E se tem cura? E qual é o processo? A medicação que você vai ter que tomar? Tudo isso, e só isso é relevante naquele momento. É por isso que nós não podemos pregar um evangelho destituído da denúncia contra o pecado. É por isso que nós não podemos pregar um evangelho que não fale diretamente às pessoas a respeito da sua condição de pecadores e da necessidade tremenda e urgente de arrependimento para a conversão. Para a salvação. E nós estamos com igrejas cheias de pessoas que não se arrependeram, que não entenderam, mas que se filiaram e se sentem bem, porque estão vivendo num ambiente gostoso, mas estão indo para o inferno, porque não entenderam a sua condição de pecadores, inimigos de Deus e fatalmente condenados ao inferno. E eu estava numa conferência de praticamente todos os pastores da cidade de São Carlos, né? Estão fazendo um esforço lá. Eu até agora estou avaliando a relevância disso, mas um esforço conjunto para que as igrejas cooperem, enfim, e aí foi promovido pela prefeitura e conjunto lá, um coquetel, alguma coisa assim, né? E nós fomos. Eu fui, alguns líderes da nossa igreja foram para entender até e saber, né, qual a nossa parte de tudo isso.
E veio um pregador famoso, importante, de São Paulo, de uma igreja muito conhecida, e ele até que pregou bem e demonstrou muito conhecimento das Escrituras e tal, e chegou no finalzinho, aquela apoteose para concluir com chave de ouro, ele disse, por que nós? Nós não temos que ficar pregando condenação para as pessoas. Nós temos que pregar, nós temos que falar coisas boas. Esse mundo já é muito duro, as pessoas estão cansadas. Nós não podemos sair julgando as pessoas, nós temos que mostrar e dizer para elas que Deus as ama. E nesse momento, a pastorzada toda levantou e bateu palma. Eu sentei lá, olhei para um dos presbíteros lá, eu estou fora. Porque é fato que as pessoas estão cansadas. Mas elas estão cansadas por causa do pecado. É fato que as pessoas estão sofrendo. Mas elas estão sofrendo por causa do pecado. É fato que está todo mundo sem esperança. Mas eles estão sem esperança por causa do pecado. E nós não vamos falar em pecado. Não vamos abrir os olhos. Se o tom da trombeta do atalaia for incerto, o que acontece? O povo não se move. Igual eu estava lá em cima, crente que era 9h30, bateu um sino meio fraquinho, eu falei, é um irmão curioso que deu uma pancada lá. Nem desceu. Tem que bater firme. Tem que vir. Aí, opa, vamos descer. Aí eu falei, não, já deu alguma coisa lá. Mas, se o nosso tom for incerto, se o evangelho que pregamos não realmente transmitir para as pessoas a seriedade da sua condição, irmãos, não vai funcionar. Não vai funcionar. Nós temos que marcar bem e falar bem da universalidade do pecado. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse versículo, como eu disse, eu decorei já nos primeiros meses que eu estava na igreja, na escola dominical. Mas sabe qual é o problema? Quando eu falo todos, olhando para vocês daqui, eu digo todos. Todos pecaram. Eu estou aqui do púlpito, eu sou o homem de Deus, o missionário. Todos pecaram! É gostoso fazer isso. Vocês são todos pecadores! Agora, nem sempre, quando eu digo todos, eu me incluo. Esse é o problema. É por isso que quando você tem diferença com a sua mulher, você tem certeza que a culpa é dela. É por isso que quando você está em confusão com a igreja, você tem certeza, a culpa é do presbitério, a culpa é desse, é daquele. Porque nós somos muito lerdos em perceber a gravidade do nosso estado. Tem um teólogo, filósofo, chamado Chesterton, e um jornal pediu para que todos os escritores mandassem sugestões e falassem sobre o tema o que há de errado com o mundo. E o jornal recebeu vários temas, várias sugestões e artigos e tal. Mas esse Chesterton,
ele escreveu um bem sucinto, bem direto. O que há de errado com o mundo? E ele escreveu, eu. E mandou. O que há de errado com o seu casamento? O que há de errado com a sua igreja? Você teria essa coragem de escrever eu? Minha mulher tem os pecados dela, eu conheço quase todos. Mas o problema sempre será eu. A maneira como eu me apresento para lidar com tudo isso. O mundo está cheio de problemas, está cheio de mazelas terríveis. Você olha para o Congresso Nacional, você olha para a instância jurídica de toda a ordem, do legislativo ao executivo. É uma vergonha. Eu me entristeço demais com tudo isso. E quando eu penso na proporção que não é mostrado na televisão. E não tem como dizer que não tem coisas erradas, seriamente erradas em tudo isso, mas o problema não são os problemas, as dificuldades. O nosso problema maior ainda sempre será a maneira como nós interagimos com tudo isso. O Senhor Jesus, ele veio nesse mundo, ele caminhou nesse mundo amaldiçoado pelo pecado. Mas a forma como ele fez isso, abençoou todos nós. Ele recebeu o ódio do homem, a zombaria, e o que o homem pode fazer de crueldade, foi feito em relação a ele. Mas o que nos trouxe salvação e vida eterna, foi exatamente o que ele fez com tudo isso. A maneira como ele lidou com tudo isso e enfrentou tudo isso. Então, qual é o problema do mundo? O problema do mundo é o pecado, mas é o meu pecado. É a única concepção, é a única postura que pode trazer alguma esperança. Porque enquanto julgarmos uns aos outros, enquanto tirarmos o corpo fora e fazemos o que Adão fez ali, a mulher que tu me deste, ela me deu, enquanto continuarmos com essa postura, nossas igrejas não vão crescer, nossos casamentos vão ser medíocres, na melhor das hipóteses. Nossos filhos vão crescer e aprender conosco e vão reproduzir essa miséria. E nunca serão homens e mulheres que assumirão as suas culpas e responsabilidades. E de geração em geração, essas coisas vão se estabelecendo e o homem vai se aperfeiçoando na arte de tirar o corpo fora. Estava dando risada com um irmão, a gente estava lembrando da carta que o Temer escreveu para Dilma e para a nação, dizendo que ele estava se sentindo isolado e que ele não participava das coisas. E logo depois, bum, estourou Lava Jato e tudo. Hoje ele pode dizer, bom, eu estava lá, ninguém me participava, não sabia de nada. O homem se torna cada vez mais hábil em tirar o corpo fora. Mas isso não resolve a situação, isso só piora. Só piora. O pecado é universal, e se ele é universal, eu estou incluído. E eu tenho que dizer como Paulo, eu não só sou pecador, eu sou o principal. Eu sou o principal.
principal motivo pelo meu casamento não alcançar o objetivo glorioso de Deus para ele, o principal motivo pelo qual a minha igreja não consegue interagir e mudar a condição nem do bairro onde ela está inserida, eu sou o principal. E quando eu vejo as coisas dessa maneira, há esperança de mudança, de transformação, começando em mim. Onde tudo deve começar, em mim. Porque é assim que Deus trabalha. Ele trabalha em nós e, como consequência, através de nós. O pecado é algo grave. Nós sempre trabalhamos o pecado dessa maneira, como uma travessura. Na nossa mente, pelo menos, o meu pecado é uma travessura. Deus não gosta, mas tolera. A gente tem uma concepção de um Deus velhinho, com longas barbas brancas, que fica lá do céu olhando e vendo as nossas palhaçadas aqui, e é mais ou menos assim, ele olha de lá, esse menino não tem jeito, menino não faz isso, olha lá, o que eu faço com esse menino, gente, olha, mas, como diz lá em Minas, menino custoso demais. Nós achamos que o pecado é isso. Umas travessuras de menino e tal, quem não peca, todo mundo peca. Mas pecado é algo grave. A soberania de Deus foi questionada com a entrada do pecado. Deus é soberano, Ele é Senhor. E na rebelião de Satanás, e na rebelião do homem no Éden, nós batemos no peito e dissemos, Senhor, sou eu. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu vou seguir o meu coração, meu corpo, minhas regras. A vida é minha. Quem já não encheu a boca para falar isso? A vida é minha. Principalmente quando você é adolescente. Gente, me perguntam, Mário, você gostaria de voltar? Eu falo, mas nem matando. Não estou nem doido. Quando você é adolescente, você é o dono da verdade, o dono da razão. Sua mãe e seu pai tentam falar alguma coisa. E eu sei. Não precisa falar, eu sei. Porque quando nós pecamos, nós destituímos, veja bem, isso é uma linguagem poética, figurada, nem de longe isso acontece na realidade, mas no nosso pensamento, na nossa atitude, no nosso coração, nós destituímos Deus da sua soberania. Eu estou no trono, sou o centro, eu é que mando. E isso é gravíssimo. Isso é um golpe de Estado. Isso é rebelião contra um Deus soberano que tem o exército dos céus. E ele nem precisa do exército dos céus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, com um sopro da sua boca, destruirá todas as hostes inimigas. Ele não precisava da legião de anjos, das 12 legiões de anjos. São coisas figurativas que falam do poder que ele tem em si mesmo. Porque ele sustenta anjos e homens e todas as coisas pelo seu próprio poder. E é contra esse que eu me rebelo.
algo grave. É igual aquela história que uma funcionária, de maneira muito displicente, atendeu o telefone depois de tocar várias vezes e distratou a pessoa que estava do lado de lá, né? E, já nervoso com ela, o camarada disse: minha filha, você sabe com quem você está falando? Não, não sei, não. Eu sou o CEO dessa empresa. E você? Você sabe com quem está falando? Falou: não. Bateu o telefone. Graças a Deus. Sabe, é a maneira como nós nos dirigimos a Deus, é a maneira como nós tratamos com Deus e rompemos com Deus, achando que as consequências não serão sérias. Isso já foi longe demais. E o ser humano precisa saber que, na posição de inimigo de Deus, ele é filho da ira. Ele tem que saber da ira de Deus, que se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ele precisa saber, porque isso é algo grave, terrível e urgente. A santidade de Deus foi ofendida. Aquele que é exaltado nos céus constantemente, santo, santo, santo é o Senhor, é destratado na terra e tratado como alguém de somenos importância. O seu nome é falado em vão e no meio de blasfêmias. Tratamos Deus como se Ele fosse um de nós. E tem uma música, que é a filha de um cantor que ficou famoso por ter uma banda satanista, Ozzy Osbourne, eu esqueci o nome dela, mas ela cantou um hit que ficou famoso no mundo todo na década de 80. E se Deus fosse um vagabundo como nós? Muita gente cantou isso. Muita gente. E se Deus fosse um cara estranho como nós? E ela vai falando isso. Mas muitas vezes, até como crentes, nós tratamos Deus assim. Há um evangelho liberal sendo pregado que diz que Deus está aprendendo como todo mundo, e que Ele não é onisciente coisa nenhuma. E coloca em xeque aspectos fundamentais, tremendos, aliás, quais deles não são? Cada um deles. Colocam em xeque os atributos de Deus, questionam Deus. O humanismo, que brotou do iluminismo, do renascentismo, lá no começo do século XVI, final do século XVI e XVII, início do XVII, por aí, colocava o homem como o centro de todas as discussões e o centro do universo. Mas não tinha nada de novo nisso. Isso aconteceu lá no Éden. E esse movimento tem conduzido e estabelecido a história do Ocidente para se afastar até mesmo da ideia de que existe um Deus. Paulo, quando pregou lá em Atenas, naquele Areópago, ele começou anunciando o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas. E hoje o seu filho na escola aprende o seguinte: o mundo surgiu de uma explosão cósmica. E a minha filha chegou toda eufórica para mim, para contar, né?
porque a gente sempre pergunta todo dia como é que foi na escola, o que rolou lá e tal. Tem hora que eles falam, tem hora que não falam, mas quando estão assim, com alguma novidade, eles sempre falam. E ela chegou, pai, hoje eu aprendi assim, sobre o mundo e como é que foi formado o mundo. Falei, e como é que foi? Então, porque aí tinha uma partícula que explodiu e não sei o quê. Eu prestei toda atenção e eu acompanhei o raciocínio e fui e entendi. Ela assimilou tudo que a professora falou. E eu falei, mas você sabe que isso é uma teoria, né? Você sabe o que é uma teoria? Não direito. Falei, teoria é uma explicação possível. Algo que as pessoas imaginam que pode ter acontecido. E aí elas falam, né, daquelas possibilidades, e isso é uma teoria. Falei, não é verdade científica, é uma teoria. Ela estava com 10 anos, tá? Aí ela falou, tá. Eu falei, e você sabe por que eles precisam de teoria? É porque eles não conhecem Deus, eles não conhecem a verdade. E foi, nossa, é um daqueles momentos impagáveis na vida, porque aquilo ressuscitou o espírito dela, e ela regalou o olho e falou, é mesmo, né, pai? Eu falei, gente, eu glorifiquei tanto a Deus por esse momento. E se nós não tivéssemos tido aquela conversa, naquele momento, quando tudo estava fresco dentro dela, e ela chegasse na faculdade e acabasse de receber os dardos inflamados do maligno, quantos jovens não levam uma fé dúbia e carcomida nos seus corações, mas por imposição dos presbíteros e do meio onde ele vive, mas quando ele é jogado na faculdade, bombardeado com todas aquelas mentiras, eles abandonam a fé. Porque não conheceram de fato o poder do Evangelho. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo estava no meio da nata dos intelectuais, que são cultuados até hoje, os gregos, como os pais da sabedoria terrena. E com toda a simplicidade ele anuncia o Deus que criou os céus e a terra. É muito grave o que estão fazendo com o Evangelho. E eu não estou falando dos descrentes. É muito grave o que estão se pregando em nome do Evangelho. Porque estão afastando as pessoas do Deus vivo e verdadeiro. A santidade de Deus foi gravemente, seriamente ofendida com a entrada do pecado. O caráter de Deus exige, portanto, uma retribuição, uma reparação de tudo isso. E tem um versículo, não me lembro bem o contexto, mas há uma pergunta seríssima que o texto faz ali, né? Depois de uma análise de coisas vergonhosas, o profeta diz, não tomaria porventura o Senhor justiça de todas essas coisas? Ou seja, você acha que depois de ver tudo isso, esse Deus vai cruzar os braços e vai continuar sem fazer nada? A Bíblia diz que a ira de Deus se revela dos céus, está prestes a cair.
A Bíblia fala de um Deus, e Paulo conclui o seu discurso ali naquele Areópago, dizendo exatamente isso. Deus tem reservado um dia, Ele tem preparado um varão, e esse é o Senhor Jesus Cristo, que será o juiz de toda a terra, e trará justiça e verdade, porque Deus não é impassível ao pecado. Deus não é aquele velhinho de barba branca que olha e está de mãos atadas porque não pode fazer nada com os seus netinhos. Ele é o juiz de toda a terra. E no Salmo 2 fala a respeito disso. Porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra tramam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Deus tratará o pecado. A sua santidade exige isso. O seu caráter não deixa por menos. Noemi chegou para... Aliás, Ruth chegou para Noemi desconsolada, triste. Se deitou aos pés de Boaz, fez tudo certo. Ele se levantou, queria ser o resgatador, mas... tinha um que vinha primeiro, e Boaz era um homem correto. E Noemi saiu, saquinho nas costas, a Ruth, seu saco de cereal nas costas, jogou lá. E Noemi, o que foi? O que aconteceu? E aí, deu tudo certo? Tem um outro aí, não sei. E Noemi disse: não te preocupes, minha filha, porque este homem não sossegará enquanto não resolver todas essas coisas. Esse é o nosso Deus. Não nos preocupemos. Ele não sossegará enquanto não resolver todas essas coisas. Enquanto tudo não estiver devidamente colocado sob o estrado dos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. O pecado tem os seus dias contados. Seu julgamento, a sua justiça já começou. Toda essa ira de Deus que se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens foi descarregada num ponto só, ali na cruz central do Calvário. Quando o Senhor Jesus Cristo tomou sobre si todas as nossas culpas e todas as nossas dores. O pecado é fatal. Ele é universal, ele é grave e é fatal. O Senhor estabeleceu: a alma que pecar, essa morrerá. Fim de papo. Não tem conversa, não tem habeas corpus, não tem liminar. A alma que pecar, essa morrerá. E o salário do pecado é a morte. E quando nós olhamos para isso, nós vemos a fatalidade do pecado. Ele não é a condição da qual nós possamos nos recuperar, fingir que nada aconteceu. Deus não vai esquecer tudo e vamos começar do zero. Não. O homem vai sofrer as consequências do seu pecado. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu
vida juntamente com Cristo. Pecado é fatal. E nós não podemos anunciar um evangelho que não toque diretamente no assunto do pecado. Mas o que nós temos que entender é que a nossa história, nossa vida, aliás, a história da existência humana sobre a face da terra, ela não é definida pelo pecado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muitos pensam que o evangelho é um plano B, né? Eu acho engraçado esse cenário, pensar, imaginar uma cena assim, mas ajuda a gente a entender. Imagina Deus lá cuidando dos seus negócios e de repente vem um anjo bater na asa, e já não aguenta mais, né? Que viajou galáxias e mais galáxias e tal, e chegou lá, Deus, o senhor tem que ir lá na terra, o senhor tem que ir lá na terra. E Deus, mas o que foi? O homem comeu, o homem pecou. E Deus, não, mas calma, fala direito, eu não estou entendendo. O homem pecou. E Deus fala, nossa, e agora? Já sei. Eu vou criar o evangelho. Igual Chaves, não contavam com minha astúcia. Não foi assim. O evangelho não é um plano B. Quando a palavra de Deus fala a respeito do Senhor Jesus Cristo, ela apresenta Ele como sendo o cordeiro que foi morto depois que o homem pecou? Cordeiro que foi morto antes da fundação dos séculos. Antes que o pecado entrasse no mundo. Antes que o primeiro anjo pecasse, antes que o homem pecasse, em Cristo Jesus, já havia sido providenciada a solução, já havia sido providenciado redenção, justificação, e tudo que nós podemos hoje estudar e compreender a respeito do pecado. Deus não foi pego de surpresa. Ele é onisciente. A despeito de que alguns levianos falam, ele não está aprendendo nada. Ele é o eu sou. Sem início de dias e nem fim de existência. Ele é o alfa e o ômega. O Deus das Escrituras é o Deus onipotente. É aquele que contém todas as coisas em si mesmo, mas ele não tem um teto sobre a sua cabeça. Ele não conhece limites. Ele não olha para horizontes como se fosse um de nós. Ele não é o Deus dividido em calvinismo e arminianismo. Ele fez tudo perfeito. No seu poder. E a rebelião dos anjos ou dos homens jamais representou risco a nenhum dos seus propósitos eternos. Às vezes as pessoas falam, mas se Deus sabia que ia ter tanto sofrimento, que ia ter tanta coisa, se Deus sabia que a gente ia eleger a Dilma, por quê? Por que que Ele permitiu? Por que que Ele fez? Nós temos uma ideia muito antropológica de Deus. Nós achamos que Deus é como nós. Você recebe seu primeiro filho, ele começa a engatinhar, você pega todos os vasinhos e toda coisa que quebra e põe lá em cima, longe do alcance.
É bem mais fácil do que estabelecer limites e disciplina para o seu filho e entender até onde ele pode interagir. Muito mais fácil. Mas Deus não age assim. Ele colocou, estabeleceu naquela árvore do conhecimento do bem e do mal limites. Ele disse: não ultrapasse. E você vai morrer. E o homem morreu. Mas aquele que é o autor da vida já havia estabelecido nos seus propósitos eternos que a solução é em Cristo Jesus. Então, por que Deus permite? Por que Ele criou? Por que Ele não pegou aquela árvore e pôs lá em cima e escondeu? Porque Deus não precisa disso, meu querido. Porque todas as soluções e toda a sabedoria e todas as questões para cada uma das perguntas mais difíceis e profundas do seu coração, já tem a resposta em Cristo. E um dia nós vamos conhecer como também somos conhecidos. E nós vamos saber tudo, e o que fez, e por que Ele fez. E nós vamos glorificar a maravilha da sabedoria de Deus por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Negar o pecado só consegue desvirtuar o Evangelho e empurrar milhões de pessoas mais depressa para o inferno. E não é esse o papel da igreja. Pelo contrário, nós estamos aqui porque Deus é um Deus de reconciliação e Ele tem buscado reconciliar consigo o homem. E Ele nos concedeu parte nesse ministério. E cabe a nós cumprirmos cabalmente com esse ministério. Vamos ter um intervalo? Nós já deu o nosso tempo de 1 hora. Tá?